Nós estamos aí na nossa série de mensagens sobre os 10 mandamentos e hoje eu gostaria de convidar você novamente a abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 20 e verso 7. Êxodo, capítulo 20 e verso 7. Irmãos, um aviso que eu gostaria de dar para vocês é o seguinte: eu fui convidado, enquanto vocês abrem aí o texto, eu fui convidado há alguns dias atrás para dar uma palestra lá no Seminário Vale da Bênção, que fica lá em Araçariguama. Obrigado, Nicole. Que fica lá em Araçariguama. E é um seminário muito legal, um seminário muito abençoado, é um seminário que ele já tem uma longa história, e o mesmo fundador desse seminário é o mesmo homem que fundou o seminário de Cianorte, onde eu me formei, que é o pastor Jonathan. E hoje ele já é um senhor, e eu vou estar indo lá nessa sexta-feira para dar uma palestra. Então, deixo aqui um convite, caso alguém tiver o interesse de conhecer esse seminário. Talvez você nunca foi em nenhum seminário, não sabe. É um lugar bem legal, muito bonito lá. Inclusive, lá tem uma sala de oração que ela funciona 24 horas por dia, onde tem um livro gigantesco, e cada página do livro tem a foto de um missionário que eles enviaram e que estão, nesse momento, fazendo missões em alguma parte do mundo. Então, é muito legal, é muito bonito. E então, deixo o convite, caso alguém tiver interesse de ir na sexta-feira lá, depois se você me procura, que a gente pode organizar e a gente ir junto, para que você tenha a oportunidade de conhecer esse seminário, tá bom? Mas, voltando aqui ao nosso texto, eu quero convidar você a fazer a leitura junto comigo do terceiro mandamento, que eu acho que é um dos mandamentos assim que a gente vai se identificar bastante com alguns erros que nós cometemos em relação a ele. Diz assim o texto: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nesse domingo chuvoso, abençoado. Infelizmente, algumas pessoas não puderam vir, Deus, mas que o Senhor esteja cuidando dessas pessoas também. E nesse momento, Deus, que estaremos refletindo na Tua Palavra, que o Senhor possa abrir o nosso coração e nos ajudar a entender o que significa esse terceiro mandamento. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós vimos nos 2 primeiros mandamentos o quanto que Deus, Ele é exigente com algumas coisas. E nós temos que lembrar que Deus dá esses 10 mandamentos para o povo judeu, que estavam sendo escravos no Egito. Vocês se lembram que no Egito é uma terra de idolatria, tem muita imagem, muito santo, é Deus daqui, é Deus de lá, tudo que eles podiam fazer de Deus, ou a imagem de Deus eles faziam. Então tinha o Deus Sol, o Deus Lua, eles adoravam o rato, adoravam o boi, adoravam qualquer coisa que eles achavam que tinha algum poder místico. Então, o povo judeu estava morando no Egito há 400 anos. Há 400 anos, ou seja, várias gerações eles estavam lá. E eles se tornaram escravos lá no Egito. Então, quando Moisés tira o povo judeu, o povo escolhido de Deus, do Egito, e vai para o deserto, quem são esses judeus que estão no deserto? São homens e mulheres que eram escravos lá no Egito. Então, o que isso quer dizer? Eram homens, mulheres, jovens que não sabiam ler, não sabiam escrever, eram mal educados,
eram pessoas que estavam acostumadas a ter uma mentalidade de escravo, então não tinham educação, eles faziam tudo na base da paulada, da chicotada, estavam acostumados a serem humilhados, estavam acostumados a ter a influência do Egito na cabeça deles. Então, muitos daqueles judeus que saíram do Egito e foi para o deserto junto com Moisés, eles também adoravam imagens do Egito. Então, tudo isso é importante para que a gente entenda qual era a realidade desse povo que estava seguindo Moisés. Então, quem eram esses judeus? Não eram homens cultos. Às vezes a gente imagina que aquele povo que atravessa o Mar Vermelho lá junto com Moisés, eram homens cultos, mulheres cultas, povo de altíssima educação, e não é essa a realidade. Eram homens e mulheres que eram escravos, tinham uma educação péssima, não sabiam ler, não sabiam escrever, eram pessoas que estavam acostumadas com o estilo de adoração do Egito. Por isso que Deus vai dizer nos primeiros mandamentos: olha, não tenham outros deuses além de mim, e não façam imagem de nenhuma criatura no céu, na terra ou na água. E aí então Deus diz no terceiro mandamento para que aquele povo não tome o nome dele em vão, não fique falando o nome de Deus em vão. Por que ele está dizendo isso? Porque aquele pessoal que estava seguindo Moisés, que estava no deserto, eles não sabiam disso, e provavelmente para eles falar o nome de Deus era a coisa mais comum do mundo. Qualquer coisa, eles tacavam o nome de Deus na jogada, de modo que aquilo teve que ser interrompido, porque Deus, em sua santidade, Ele não admite que o seu nome seja usado de uma maneira supérflua, superficial. Então Deus diz no terceiro mandamento: não é para ficar usando o meu nome em vão. Não é para ficar usando o meu nome de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu não sou aquele tipo de Deus que vocês adoravam lá no Egito. Eu não sou aquele bezerro de ouro que vocês adoravam lá. Eu não sou aquele rato que vocês adoravam lá. Eu não sou o Deus Sol, eu não sou o Deus Lua. Não é para ficar usando o meu nome em vão. E aquilo causa um espanto para as pessoas naquele momento, porque eles nunca tinham escutado esse tipo de coisa. Para eles nunca foi dito lá no Egito que não era para usar o nome de Deus em vão. Nenhum daqueles deuses lá deu um tipo de ordem assim. Mas Deus, o único Deus e verdadeiro Deus, o Deus das Escrituras, diz para Moisés, para que Moisés escreva e passe isso para o povo, que não era para ficar usando o nome dele em vão. E é muito interessante que Deus, ele pega pesado com esse mandamento. Olha só o que ele diz no Êxodo capítulo 20 e verso 7. Não tomarás em vão o meu nome, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Deus não deixará impune, ou seja, você vai sofrer consequências. Se você ficar usando o nome de Deus em vão, você vai sofrer consequências. Deus não quer que você use o nome dele em vão. E aqui está um parênteses. Algumas pessoas acham que estão sofrendo algumas coisas na sua vida, porque eles são vítimas. A gente sempre se coloca como vítima nos problemas da nossa vida. Não sei se você já percebeu isso. Ainda mais hoje que você vê um monte de gente, um monte de pregador, que você não sabe se é pregador, se é coach, e ele sempre diz para você que você é uma espécie de vítima, que você é um pobre coitado, que você está sendo perseguido, que as pessoas estão perseguindo você injustamente, que você está sofrendo o que você está sofrendo, é porque Deus está te preparando para algo maior. E na verdade a coisa não é bem assim. Às vezes você está sofrendo questões
terríveis na sua vida, porque você está quebrando o terceiro mandamento. Você está usando o nome de Deus em vão. E Deus está dizendo: eu não deixarei impune quem usar o meu nome em vão. Então nós precisamos tomar conhecimento disso, para que a gente não venha errar, não venha pecar contra Deus. Não é, talvez, Satanás que está indo atrás de você, perseguindo você, tentando dificultar a sua vida. Não é Satanás. Às vezes é a justiça de Deus, é Deus vendo você usar o nome dele em vão, e agora ele está descendo, ele está trazendo justiça sobre a sua vida, porque você tem usado o nome dele em vão, e isso é uma coisa muito séria, a ponto dele colocar isso dentro dos 10 mandamentos. São 10 leis. Se essas 10 leis são fundamentais, são importantes, a ponto de Deus dar uma ênfase gigantesca nelas, Deus poderia ter colocado uma outra lei no lugar disso, mas Ele não pôs. Ele colocou justamente não usar o nome dele em vão, porque Ele não quer, e Ele diz que Ele irá punir o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, que usar o nome dele em vão. Então tem muitas lutas que eu ou você enfrenta na vida, que não é demônio, não é porque você é um pobre coitado, é porque você está pecando contra Deus, você tem quebrado o terceiro mandamento, você tem usado o nome de Deus de uma maneira irresponsável, de uma maneira irreverente. Então Deus tem trazido justiça sobre a sua vida. Por isso que é importante nós olharmos para as Escrituras, e eu sempre tenho dito isso, olha, há vários anos para a igreja. Nós precisamos parar de adorar um Deus que nós criamos na nossa cabeça e adorar o Deus que a Bíblia mostra, do jeito que Ele é. E o Deus que a Bíblia mostra é um Deus que não gosta que use o nome dEle em vão. É um Deus que não gosta que você fica falando o nome dEle de qualquer modo, em qualquer horário, de qualquer jeito. E nós vamos ver isso. Então, irmãos, quando nós olhamos para os 10 mandamentos, e quando nós olhamos para o terceiro mandamento, que é o nosso assunto hoje, eu gostaria que você voltasse o seu coração para isso, de uma maneira mais séria, porque Deus, Ele não está de brincadeira. Deus, Ele não está brincando, Ele não estava brincando com aquele povo judeu que saiu do Egito, e Ele não está brincando com a gente hoje. Se esse texto ainda está na Bíblia, se esse texto ainda faz parte dos 10 mandamentos, é porque é algo importante. E Deus é bem claro em dizer que Ele não deixará impune as pessoas que usarem o nome dEle em vão. Então eu quero dar para você aqui algumas dicas de erros que cometemos ou de erros que poderemos evitar. Primeiro, são 11 dicas que eu tenho para dar aqui para você. A primeira dica que eu vou dar para você: não associe o nome de Deus a mentiras, meias verdades e propósitos nocivos. Você está discutindo com alguém, você está contando um fato, as pessoas ali na conversa que você está tendo não estão acreditando em você, e aí então, você, para tentar carimbar aquilo que você está dizendo como verdade, você já está com o nome de Deus. Olha, eu juro em nome de Deus, em nome do Senhor, por Deus que está no céu. E talvez o que você está fazendo ali naquele momento, você está contando uma mentira. E você está vendo que as pessoas não estão acreditando na sua mentira. Mas para carimbar, para dar um ar de verdade para aquilo que você está falando, você coloca o nome de Deus na jogada. E isso é pecado. Tem gente que não está contando uma mentira descarada, às vezes está contando uma meia verdade. Tem um pouquinho de verdade e tem um pouquinho de mentira no meio, está misturado o negócio. E aí você, para tentar mostrar que o que você está falando é verdade de verdade, você coloca o nome de Deus.
E você fala, olha, eu juro por Deus que está no céu, que eu vi. Eu juro por Deus que está no céu, que o que eu estou falando é verdade. E é uma meia verdade, é pecado. Ou então, você está querendo convencer alguém a comprar alguma coisa, você está querendo convencer alguém a adquirir algum produto, e aí aquele produto é uma venda que você vai fazer para ganhar um dinheiro, alguma coisa do tipo. E aí então você, para tentar convencer o cliente a comprar o seu produto, você coloca o nome de Deus. E você diz, olha, eu garanto para você, olha, por Deus que está no céu, se você comprar, você vai ver como que esse negócio vai ser bom para você. Se você comprar, se você adquirir esse produto, você pode ter certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Por Deus que está no céu. É pecado, a quebra do terceiro mandamento. Então a primeira dica, irmãos, não associe o nome de Deus a alguma mentira, meias verdades ou propósitos egoístas. Você quer vender um produto? Venda o produto, mas não precisa atacar o nome de Deus no meio. Você quer afirmar que o que você está falando é verdade? Tudo bem, pode continuar afirmando, pode continuar dizendo, mas não coloque o nome de Deus no meio, não precisa, e Deus está fazendo isso justamente para educar a mentalidade daquele povo escravo, que era ignorante, que era chucro, mal educado, e Deus está dizendo, eu não quero que vocês fiquem colocando o meu nome em qualquer conversa. Segunda dica que eu dou para vocês, ficar irado com Deus, ou perdoar Deus. Tem gente que fica irado com Deus, bravo com Deus. Tem gente que no momento que a coisa não está saindo do jeito que gostaria, xinga a Deus, ofende a Deus, fala palavrões para Deus. É pecado. Toma muito cuidado quando você estiver num momento de estresse, de ira. Toma muito cuidado para você não pecar contra o Senhor. Toma muito cuidado para você não blasfemar contra o Senhor. É pecado. E tem gente que inclusive dá perdão para Deus. Você já ouviu isso? Tem gente que perdoa Deus, fala, Deus, olha, eu não sei, eu acho que o Senhor está meio distraído, o Senhor não está olhando para a minha vida, o Senhor deve estar preocupado com a guerra lá na Rússia, e o Senhor esqueceu de mim aqui, mas eu perdoo o Senhor. O Senhor deve estar com a cabeça cheia de coisas, cheia de compromisso, e o Senhor acabou se esquecendo de mim. Eu perdoo. E tem gente, irmãos, que parece loucura isso que eu estou dizendo para você, mas tem gente que faz esse tipo de oração para Deus. Tem gente que quer dar perdão para Deus, como se Deus cometesse algum erro, como se Deus cometesse algum pecado e precisasse do teu perdão. Para você ver o nível da ignorância das pessoas. E por isso nós precisamos nos voltar para as Escrituras, para nós não adorarmos um Deus que a gente fantasia na nossa cabeça, mas adorar um Deus que está na Bíblia. Terceira dica que eu dou para você, de pessoas que podem estar usando o nome de Deus em vão. Olha só, usar o nome de Deus para confirmar um plano seu. É o seguinte, você tem um plano, quer comprar um carro, o marido conversa com a esposa, quer comprar um carro, colocou na cabeça que quer comprar um carro, quer comprar uma casa, tal, e aí a esposa não está muito comprando a ideia, falou, não é o momento ainda, eu acho que a gente tem que esperar. Aí o marido, cheio de Deus, para dar aquela convencida na esposa, ele chega assim com aquele ar assim meio choroso, meio quebrantado, e ele fala assim para a esposa, olha meu amor, eu estive orando ao Senhor, e Ele confirmou no meu coração, olha, eu falo para você, Ele confirmou no meu coração, a gente precisa comprar essa casa, é de Deus, esse carro, olha, Deus confirmou para mim, é de Deus. Isso, irmãos, é pecado. É pecado.
você está usando o nome de Deus para testificar um projeto particular seu. Deus falou para você, tem que tomar muito cuidado com essa coisa de que Deus falou para mim, Deus não sei o quê. É muito comum, a gente fala isso meio sem pensar, mas tem que tomar cuidado, porque assim, se você perguntar para a pessoa, você fala assim, olha, Deus falou para você? Falou. E como que foi isso? Como realmente Deus falou? Ah, não, é que eu senti. Não, então Deus não falou, você sentiu. Então você precisa ser mais coerente com aquilo que você vai dizer em relação aos seus sentimentos e a Deus. Você quer comprar uma casa? Então você faz uma análise sem colocar o nome de Deus. Você fala assim, olha, eu estou pensando em comprar a casa, eu analisei, vi os juros, o financiamento, ouvi lá que o carro é um carro legal, um carro bacana, eu acho que é um bom negócio, dentro do pouco conhecimento que eu tenho, ou do muito conhecimento, da pesquisa que eu fiz, eu liguei para fulano de tal, para saber o que ele acha, tal. Eu acho que essa decisão para comprar essa casa é uma boa decisão. E se Deus quiser, vai dar certo, nós vamos orar e Deus, vamos colocar isso na presença do Senhor e Deus pode abençoar isso, é diferente. Agora você dizer, não, porque Deus confirmou para mim, Deus confirmou para mim, como aqueles pastores que dizem assim, não sei se você já viu algum desses vídeos, irmãos, olha, Deus está dizendo que aqui nessa noite tem 10 pessoas que vão dar uma oferta de R$1.000. Olha, fique atento aí no seu coração, começa a ver seu coração, se Deus não está tocando seu coração para você vir aqui trazer uma oferta de R$1.000. Deus falou isso para você? É pecado desse pregador, e ele vai pagar isso, ele vai prestar contas a Deus por essa mentira, é mentira. Ele está usando o nome de Deus para um plano dele próprio, um plano particular. Então, frases do tipo, Deus me disse para fazer isso. Deus disse mesmo que é para você fazer isso? Olha, Deus disse que é para eu mudar de emprego. Deus disse que é para eu mudar de cidade. Deus disse que é para você mudar de emprego? Ele disse mesmo? Ou foi uma análise que você fez, você está refletindo, colocando as vantagens, as desvantagens, você está pensando dentro do conhecimento, da inteligência que Deus tem dado para você ao longo dos anos, e aí você decidiu que é melhor mudar de emprego, você decidiu que é melhor mudar de cidade. É diferente do que você dizer assim, não, Deus disse que é para eu mudar de emprego. Deus, olha, Deus tocou no meu coração, Deus falou de quase que audível, né? Tem esses que gostam de dar uma valorizada ainda. Deus falou quase que de um modo audível, quase que eu ouvi a voz de Deus. E Ele disse que é para a gente mudar de cidade. Mentira, mentira. Coisa de gente que é criança na fé, que fica usando o nome de Deus para tentar persuadir os outros, para tentar ganhar vantagem em cima dos outros. E é pecado. Você precisa tomar cuidado com esse tipo de fala. Você precisa tomar cuidado com esse tipo de argumentação. Deus disse mesmo. Isso, irmãos, é usar o nome de Deus em vão. Isso é pecado, é usar o nome de Deus em vão. Quarta dica que eu dou para você: vã repetição. Lá em Mateus capítulo 6, verso 7, eu não vou abrir o texto, que é um texto conhecido, mas depois você pode conferir, ou se quiser conferir, Mateus capítulo 6 e verso 7. Jesus vai falar sobre as orações longas e repetitivas. Tem gente que vai orar que parece que entrou num tipo de transe, assim. Aí fica assim, vai orar a Deus, fica assim, ô Senhor meu Deus, ô Pai, ô Senhor Deus, Pai, ô Senhor Deus, Pai, Jesus, ô Jesus, Senhor, abençoa, Pai, ô Deus, abençoa. Falou, irmão, que isso? Que doideira é essa? E Jesus diz, não use o nome de Deus com vãs repetições.
Você não pode ficar usando o nome de Deus com coisa que você não está prestando atenção. Jesus não está interessado em vãs repetições. Evite frases vazias quando você for orar. Sabe aquelas frases que não quer dizer nada? E aí você fica com aquelas frases que não quer dizer nada, você não está com vontade de orar, você não está com vontade de falar com Deus, aí você fala assim, Deus, Deus, obrigado aí pelo dia de hoje, amém, agora eu vou dormir. Irmãos, isso não é coisa para um cristão fazer. Isso não é coisa para quem é conhecedor da palavra de Deus fazer. Primeiro, você está com sono, vai dormir, não vai orar. Você está com sono, vai dormir, é a melhor coisa que você faz, porque aí você não vai pecar, pelo menos. Você não vai usar o nome de Deus em vão. Está com sono, está morrendo de sono, cansado, tal, vai dormir. Quando você tem que orar, quando você sente que a sua mente está bem, você está disposto, está prestando atenção no que você vai falar para Deus, e aí então você ora. É como se você fosse chegar diante de um juiz, e aí aquele juiz, você precisa explicar a sua causa para aquele juiz. E você não vai chegar no juiz e ficar contando um monte de lorota, não. Você vai chegar na frente do juiz e você vai começar ali a introdução, vai contar tudo o que aconteceu. Vamos pensar um caso de uma mulher que apanhou do marido. E ela vai começar a contar a história. Olha, é o seguinte, eu casei com tantos anos, tal, assim, assado. Depois de tanto tempo de casado, ele começou a me bater, tal. E ela vai explicando para o juiz de uma maneira bem racional, bem específica. Só que quando a gente chega diante de Deus, que é o juiz dos juízes, a gente parece que fica doido. Aí começa a falar um monte de coisa nada a ver. Se a gente tem respeito por um juiz terreno, quanto mais ter respeito por Deus. Se nós temos respeito para falar com uma autoridade, com o seu patrão, você não chega diante do seu patrão, quando você vai falar com o seu patrão alguma coisa, você não chega com respeito, você não fala as coisas bem organizadas para ele entender, porque diante de Deus você fala de qualquer jeito. É pecado, é usar o nome de Deus em vão. Irmãos, até comigo eu percebo isso. E olha que eu não sou grandes coisa. Tem gente que quando vai conversar comigo, você percebe que a pessoa faz questão de explicar tudo. Pastor, aconteceu assim, assim, assado, tal. Você fala, não, dá para escrever um livro. Mas quando vai falar com Deus, é de qualquer maneira. E é justamente Deus que precisa de toda a sua inteligência ali. É com Deus que você precisa prestar atenção em cada palavra que você vai falar. É com Deus que você precisa organizar o seu pensamento, o seu raciocínio e dizer, se você está com vontade de agradecer a Deus, então Deus, olha, eu quero te agradecer, porque nesse mês aconteceu essa bênção, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu consegui um emprego, eu tive um aumento, nossa, eu estou conseguindo ler a Bíblia um pouco mais esse mês, Deus, eu quero te agradecer. Uma oração que você está prestando atenção no que você está falando. Agora essa coisa de ficar, Deus, Pai, misericórdia, irmãos, misericórdia. Isso é quebrar o terceiro mandamento, é usar o nome de Deus em vão, é pecado. E se você tem cometido algum desses pecados que eu já citei, você precisa pedir perdão a Deus. Você precisa pedir perdão a Deus. Por isso que é complicado você ficar ouvindo qualquer tipo de pregação, de pregador, porque muitos pregadores, eles sempre vão colocar as pessoas como vítimas, como coitadas, que estão sendo injustiçadas, quando na verdade estão pecando contra o Senhor, e essas pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. Então, grave bem isso, quando você for orar, dê o seu melhor para Deus, dê um raciocínio bem elaborado para Deus. Deus, Ele não quer que você seja um filósofo na sua oração.
mas converse com Deus com decência, com respeito, de uma maneira coerente, com raciocínio lógico, explicando exatamente o que você está querendo dizer. Quando você olha para a oração do Pai Nosso que Jesus ensina aos discípulos, como que é a oração do Pai Nosso? Você vai vendo a oração do Pai Nosso ali, ó. Não é uma coisa repetitiva, é uma coisa bem desenhada, bem lógica. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Essa é a quarta dica. A quinta dica: orar antes das refeições, de maneira mecânica e rápida. Orar antes da refeição. Tem gente que gosta de orar antes da refeição. Só que aquela oração também, daquele jeito, é rápida, colocando a comida no prato, oh Deus abençoa, amém, glória a Deus, vamos comer, e é isso aí. Oh Deus, obrigado Senhor por esse alimento, e aí beleza, já vamos comer. Irmãos, isso é jeito de você falar com Deus? Você está orando de um modo como se Deus estivesse atrapalhando você a comer. Se você não está disposto a fazer uma oração decente para Deus, não ore. Você pelo menos não vai pecar quebrando o terceiro mandamento. Agora, você vai fazer uma oração para a refeição, para o almoço, para a janta? Então, ensina para a sua família, lá na sua casa, ensina isso na sua casa, que é o seguinte: já que a gente vai fazer uma oração antes da refeição, não precisa ser uma oração de 1 hora, pode ser uma oração de 30 segundos, mas uma oração respeitosa, uma oração de quem sabe que está diante do Deus Criador dos céus e da terra, uma oração respeitosa de quem sabe que está diante daquele que, quando você está em apuros, está desesperado, ansioso, é Ele que vai te socorrer. É uma oração respeitosa por aquele que te deu saúde para trabalhar o mês todo, para você ter o que comer e colocar no prato. E por isso nós não podemos tratar Deus de qualquer maneira, tratar Deus com desrespeito, orar para Deus como se você estivesse falando com qualquer um. É melhor você não orar, é melhor você não abrir a boca, é melhor todo mundo comer sem fazer nenhuma oração, pelo menos você não vai pecar contra Deus. Tome cuidado com isso, tome cuidado com essas orações rápidas, essas orações que demonstram desrespeito. Cultive isso na sua casa, cultive isso na sua família. Vamos orar? Então vamos orar. Todo mundo para, todo mundo em reverência ao Senhor. Se é para ficar de pé, todo mundo fica de pé. Se é costume da família, todo mundo fechar o olho, todo mundo fecha o olho. Vamos fazer uma oração decente ao Senhor. Reverência. Depois que orou, com decência, agradecendo a Deus, nós vamos comer. Isso é uma coisa que Deus valoriza demais. Tanto é que Ele diz em Êxodo capítulo 20, verso 10, não usem o meu nome em vão. Você não está afim de orar? Você não está afim de agradecer? Então não fique usando o meu nome em vão, como se você estivesse agradando a minha presença. Você não está agradando. Amém, irmãos? Estão comigo aí? Estão entendendo? Então vamos lá. Eu estou no 5º. Vamos para o 6º agora. 6ª dica: usar o nome de Deus de maneira leviana, como fosse uma coisa qualquer. Usar o nome de Deus de uma maneira leviana. Estou assistindo um jogo de futebol, o Neymar erra um gol, você fala, pelo amor de Deus, Neymar. Pecado. Pecado, e pecado sério. Você está quebrando o 3º mandamento. Você está usando o nome de Deus em vão. Só Jesus na causa, hein, Neymar? Você está quebrando o 3º mandamento. Você está quebrando o 3º mandamento. Precisamos prestar atenção nisso. Precisamos ficar atentos nisso. Porque, irmãos,
O que Deus está querendo mostrar para aquele povo escravo, ignorante, sem educação, que saiu do Egito, é que Ele não é qualquer Deus, que você não pode tratar Deus como se Ele fosse aqueles ídolos lá do Egito. Ele não é qualquer um. Então não é para você ficar usando o nome de Deus de qualquer maneira, em qualquer conversa, em qualquer diálogo, em qualquer expressão. Use outras palavras. A Bíblia ela vai te ensinar a ser inteligente, a mudar o seu vocabulário, a usar outras palavras para dizer o que você quer dizer. Comece a tirar Deus dessas expressões corriqueiras do dia a dia. Comece a tirar Jesus dessas expressões. Comece a tirar Espírito Santo dessas expressões. Pare de pecar contra o Senhor. Pare de usar o nome de Deus em vão. Pare de achar que o nome de Deus é o nome comum, como qualquer outro nome. Sexta dica: não use o nome de Deus de maneira leviana. Use o nome de Deus quando você realmente achar que precisa usar o nome de Deus. Quando você achar que precisa usar o nome de Jesus, quando você achar que você precisa usar o nome do Espírito Santo, aí você usa. Se sentiu que não precisa usar, não é uma situação para isso, então não use o nome de Deus. Use outras palavras, use outras expressões. Comece a selecionar melhor as suas palavras. Sétima dica: usar o nome de Deus para ganhar dinheiro. Pessoas que escrevem livros cristãos, evangélicos, porque sabem que o mercado gospel é um mercado que dá dinheiro. E aí ele escreve um livro para ganhar dinheiro. Pessoas que gravam músicas evangélicas entram no mercado evangélico porque sabem que o mercado evangélico é o mercado que dá mais dinheiro no Brasil depois da música sertaneja. Então, já que eu não estou ganhando dinheiro aqui, pelo menos eu vou para o mercado evangélico, gravo algumas músicas evangélicas, porque eu sei que eu vou ganhar dinheiro no mercado evangélico. Isso é pecado, e essas pessoas vão pagar caros. Elas podem ter fama, podem ter dinheiro, podem fazer sucesso, elas podem conseguir ir longe, mas um dia esses homens e mulheres irão pagar caro por esse pecado, por estar usando o nome de Deus para ganhar dinheiro. Pessoas que abrem canais no YouTube e vê que o público evangélico consome bastante, então eles começam a falar de Deus, de Jesus, para atrair o público evangélico e para ter cada vez mais visualizações. Isso é pecado. Isso é pecado, e nós precisamos estar atentos ao que estamos fazendo e quem estamos consumindo, porque tem pessoas que é nítido, você não vê ali de modo nenhum testemunho cristão. São grandes artistas, são grandes cantores, grandes comediantes, só que não têm relacionamento com Deus. E nós consumimos isso de uma maneira que nós não refletimos, não pensamos, mas em última instância, quem vai pagar por esse pecado é essas pessoas mesmas. Elas vão pagar por esse pecado, por estar tentando ganhar dinheiro com o nome do Senhor. É diferente, por exemplo, do caso de um homem que ele resolve escrever um livro ou gravar uma música, porque Deus direcionou ele para aquilo. Ele sente que aquela música foi algo especial, ele sente que aquela música tem uma letra bíblica, ele sente que aquela música tem uma letra coerente, e ele quer gravar isso, ele quer mostrar isso para o maior número de pessoas, para que as pessoas possam adorar ao Senhor. Então ele grava a música, e como consequência disso, ele faz sucesso. É diferente. O dinheiro vem em segundo lugar. O primeiro objetivo dele era glorificar o nome do Senhor. É diferente. Agora tem gente que não. Tem gente que realmente produz música, produz
conteúdo, produz livros para ganhar dinheiro, para atrair o público cristão, tanto evangélico como católico. Então, tome cuidado com a 7ª dica também, usar o nome de Deus para ganhar dinheiro. 8ª dica, irmãos, para as pessoas que talvez se alertar para não quebrar o 3º mandamento: fazer piadas com o nome de Jesus. O nome de Jesus é um nome muito importante para a história, é um nome muito importante para a igreja, é um nome muito importante para os cristãos. Pessoas morreram por esse nome. É um nome que nos traz esperança, é um nome que nos traz refrigério para a alma. E nós, de modo nenhum, podemos usar o nome de Jesus para fazer qualquer tipo de piada. Usar o nome de Jesus para fazer uma piada é usar o nome de Deus em vão. Você está pecando contra o Senhor. Não use o nome de Jesus de uma maneira superficial. Não use o nome de Deus, o nome do Espírito Santo, para fazer qualquer tipo de comentário sarcástico, para fazer qualquer tipo de comentário maldoso. Não faça isso. É pecado. Você está quebrando o 3º mandamento. Se alguém faz, o problema é dessa pessoa. Ela vai se ver com Deus. Mas você tem a consciência disso. Você sabe que é errado, você sabe que é pecado. Então não faça isso. Não consuma conteúdo de pessoas que estão escarnecendo o nome de Jesus. Não consuma conteúdo de pessoas que estão brincando com o nome de Jesus. E hoje em dia está uma onda de ter aí comediantes evangélicos fazendo stand-up evangélico. Dá para brincar com um monte de coisa, mas não brinque com o nome de Jesus. Não brinque com o nome de Deus, com o nome do Espírito Santo. Não cometa esse erro. Essa é a 8ª dica. A 9ª dica. Número 9. Falar em línguas estranhas por brincadeira. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo, é pecado sério contra o Senhor, é obra do Espírito Santo. Falar em línguas estranhas de brincadeira, você está menosprezando, você está tratando de modo superficial algo que é muito sério para a história da igreja. Então, se você, por algum motivo, cometeu qualquer um dessas 9 dicas, meus irmãos, abra o seu olho e vai diante de Deus e peça perdão a Deus. Não brinque com línguas estranhas. Tem gente que não acredita em línguas estranhas, não acredita na glossolalia. Não tem problema. Ainda assim, continue respeitando, porque se caso for verdade, você estará blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Então tome cuidado com essas coisas. Tome cuidado com questões que, às vezes, no dia a dia, são coisas básicas, que para nós não tem importância nenhuma, mas é pecado, e é pecado grave. E Deus diz, não ficará sem punição. Então tem coisas que talvez está acontecendo errada na nossa vida, e a gente diz, nossa, o diabo está furioso. Não é o diabo não, é o próprio Deus trazendo a punição pela quebra do 3º mandamento. É Deus pesando a mão, não é o diabo, é Deus. Nós precisamos ficar atentos em relação a isso, irmãos. Por isso que a palavra de Deus, ela liberta. Por isso que a palavra de Deus tira a escama dos nossos olhos. Deus está dizendo isso, usando Moisés para dizer isso, para aqueles homens judeus que saíram do Egito, que não tinham respeito pelo nome de Deus. Era um bando de escravos, mal educados, analfabetos, eles não tinham respeito pela essência de Deus. Então Deus, em sua sabedoria, ensina aqueles homens, eu não quero que vocês usem o meu nome em vão. 10ª dica,
não cantar e orar de maneira mecânica. Às vezes nós viemos para o culto, o ministério de louvor começa a cantar, e você canta de um jeito mecânico, de um jeito que você não está nem prestando atenção na letra, você simplesmente está no automático, você já cantou tantas vezes a mesma música, que você já não presta atenção em mais nada. Isso é usar o nome de Deus em vão. Você não está usando o nome de Deus com a devida reverência. Se você não está prestando atenção na letra, se você não está atento ao que está sendo dito, ao que está sendo cantado, não cante. Não cante. Preste atenção nesses detalhes, fique atento a esses detalhes. Não quebre o terceiro mandamento. 11. 11º, não ser leviano com algumas expressões, como, por exemplo, Deus abençoe. Você está bravo, está nervoso, a pessoa falou uma coisa que você não gostou, tal, aí você fala assim, então tá bom, você cumprimenta a pessoa para ela ir embora, você fala assim, Deus abençoe você. Só que você não quer falar Deus abençoe você. A vontade é que a pessoa morra na primeira esquina. E aí você diz, Deus abençoe. Você está usando o nome do Senhor em vão. Diga outra coisa, você fala, até mais, boa tarde, qualquer outra coisa, mas não diga Deus abençoe. Não fique usando o nome de Deus com expressões que não são coerentes para o momento. Você está com raiva, você não quer que Deus abençoe aquela pessoa. Por que você está dizendo para Deus abençoar aquela pessoa? Porque você nem está prestando atenção no que você fala, é mecânico. Então a gente fala Deus abençoe para as pessoas, não é porque a gente quer que Deus abençoe apenas, a gente não quer isso. A gente, na verdade, nem presta atenção no que está falando. A gente só fala, está acostumado a falar. Só que nessa noite, irmãos, eu quero trazer você para que você comece a prestar atenção no seu vocabulário, prestar atenção na sua fala, prestar atenção naquilo que você está dizendo. Deus abençoe, tome cuidado. Políticos que todo momento ficam, que Deus abençoe a nação, Deus daqui, Deus dali, precisamos tomar cuidado com isso também. Esses políticos prestarão contas diante do Senhor. Eles poderiam fazer a campanha deles usando qualquer outro tipo de slogan, mas eles infelizmente escolheram colocar o nome de Deus na jogada. Vai pagar por isso. Vai pagar por isso. É pecado, é a quebra do mandamento. Usar o nome de Deus em vão, incentivar um monte de pessoas a dizer frases mecânicas, que está o nome de Deus no meio. É pecado. Esse é então, irmãos, o terceiro mandamento. O terceiro mandamento, que é um dos mandamentos que talvez a gente não dá tanto valor, a gente não dá tanta importância, a gente não se policia com o nosso vocabulário, com a nossa fala, mas nessa noite, eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje, consciente de tudo o que foi dito, e prestando atenção no que você fala, a maneira como você fala, e se você fala de um modo mecânico, preste atenção nisso. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Hoje, talvez seja o momento de você fazer uma oração de arrependimento, pedir perdão para Deus, coisa que é muito, está sendo muito pouco falado isso hoje em dia. A gente é incentivado a pedir bênção, a pedir milagre, a pedir um monte de coisa para Deus. Mas pedir perdão, ajoelhar diante de Deus e falar, Senhor, me perdoa, porque eu tenho usado o teu nome em vão. Me ajude a me policiar em relação a isso. Eu não quero cometer esse pecado. Peça perdão ao Senhor. Se você sente que você tem pecado em alguma dessas áreas, peça perdão ao Senhor, se policie. Porque, meu irmão, do mesmo jeito que a palavra de Deus garante
que aqueles que usaram o nome de Deus em vão serão punidos, do mesmo modo, aqueles que usarem o nome de Deus de maneira honrada, na hora certa, nas ocasiões que realmente precisa ser usado, esses irmãos igualmente serão abençoados. E o meu desejo, como pastor para a igreja, é que você seja abençoado, seja prudente, comece a se policiar com o seu vocabulário, a não deixar qualquer coisa sair da sua boca, qualquer palavra, e muito menos usar o nome de Deus de uma maneira irresponsável. Precisamos prestar atenção nisso, precisamos acordar para isso. E nessa noite, eu quero fazer uma oração com você, para que você possa guardar a palavra do Senhor. Para terminar, eu quero ler com você o Salmo 1, Salmo 1. Olha só o que diz o Salmo 1, verso 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Medite na lei do Senhor. Chega na sua casa, pega a Bíblia, leia o 3º mandamento, ore em relação a isso. Fala, Senhor, me ajude a guardar esse mandamento. Medite na lei do Senhor dia e noite. Amém? Coloque-se de pé, vamos fazer uma oração ao Senhor.